recalcitrando contra os aguilhões. Quem passou por isso? Paulo. Muitos hoje passam por isso, resistindo contra os aguilhões, né? Era aquela frase, aquela palavra que Jesus usou para se referir a Paulo. Muitos estão resistindo aos aguilhões no dia de hoje. Por quê? Porque estão ouvindo a palavra da graça, mas não estão dando crédito, sabe? Não tem recebido no Espírito, tem resistido a essa mensagem. E dura coisa é recalcitrar, é resistir contra esses aguilhões. A título de curiosidade, recalcitrar quer dizer resistir, insurgir-se, se rebelar contra uma autoridade. Era o que Paulo estava falando. Paulo estava recalcitrando, né? Paulo estava resistindo a uma autoridade, a saber, Jesus. Demonstrar resistência para não obedecer, reagindo contrário. Isso é a definição de recalcitrar. Demonstrar resistência para não obedecer, resistindo ao contrário. Infelizmente, como eu falei, muitos resistem ao contrário a esta palavra, né? E é por isso que Paulo chamava lá na segunda carta aos Tessalonicenses, né? Paulo, no capítulo 2, no versículo 14 em diante, Paulo fala que os judeus, eles resistiam à mensagem. Eles crucificaram Jesus, mataram os profetas, resistiram à mensagem de Paulo, perseguiam a mensagem, era contra o evangelho. Então eles recalcitravam contra o evangelho, contra a palavra. E Paulo diz, eu queria ter convosco, mas Satanás, né, aquele que luta contra, ou aqueles que são opositores, diabolos, eles resistem ao contrário, eles resistem à mensagem. Então eram os judeus que estavam resistindo à mensagem paulina, o evangelho da graça. E Paulo chama ele, né, usando aquele adjetivo ali, Satanás, adversários, né? Ou em outros textos, dependendo do contexto, Paulo usava essa expressão de diabo, que nós sabemos que é um adjetivo. Então, amados, muitos hoje resistem a essa palavra, estão recalcitrando, sabe, contra esta palavra, estão resistindo, insurgindo-se, rebelando contra a autoridade, não do homem. Quem somos nós? Você está se rebelando contra a palavra que nós, ministros da graça, pregamos? Não, vocês estão se rebelando, os que estão, contra a própria palavra de Cristo. Então, cada um preste conta, né, a Deus, cada um vai se responsabilizar, tá bom? Então, vamos ao texto que interessa. E ele vai falar também sobre aguilhão. Aguilhão é o quê? É uma vara pontiaguda, uma vara de ferro com a ponta afiada que servia para tanger os bois, né? Imagine uma vara, um aguilhão, uma vara pontiaguda, uma vara com uma lança de ferro que servia para ferir de alguma forma os bois, para tanger os bois. Então Jesus fala, dura coisa é resistir contra os meus aguilhões, falando para Paulo, né? E por certo, para muitos que têm resistido a essa palavra, dura coisa é você resistir contra o meu aguilhão, esta vara que vai lhe ferir, porque você está fugindo, você está resistindo à minha autoridade, à autoridade de Cristo, como cabeça, como Senhor da igreja. Isso é bem forte, tá bom? Vamos lá ao tema propriamente dito, o tema não, aos textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9 em diante. Olha o que o relato de Lucas, ele descreve de Paulo. Eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o qual, com efeito, fiz em Jerusalém, pois havendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam. Olha que interessante, Paulo aprovava na morte dos cristãos. Olha que interessante. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E enfurecido cada vez mais contra eles, Paulo estava enfurecido contra os seguidores de Jesus. E enfurecido cada vez mais, olha, meu Deus, enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. 12.
Indo com este encargo a Damasco, munido, cheio de imunidade do poder e comissão dos principais sacerdotes. Estava ali com a carta, né? Ele recebeu a carta dos sacerdotes e foi lá munido de autoridade, né? Para prender os cristãos. 13. Ao meio-dia, ó rei, ele está dando um testemunho para o rei Agripa, se não me falha a memória. Ele diz, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o resplendor do sol, resplandecendo em torno de mim dos que iam comigo. 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é você resistir. Dura coisa é você lutar contra esse chamado. Dura coisa é você bater de frente comigo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu, Paulo, olha, quem perseguia em nome de Deus não conhecia Deus. Disse eu, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que me tens visto, como daquelas que hei de te aparecer. Então Paulo agora iria ser uma testemunha ocular de tanto aquilo que ele já tinha visto, né? Afinal de contas ele conhecia no judaísmo, né, a Torá, as Escrituras. Então, dentro daquele conhecimento que ele já tinha, né, digamos assim, teologicamente da lei de Moisés, tanto daquelas coisas como daquelas que Deus ainda iria se manifestar para ele, trazendo a revelação, por exemplo, do terceiro céu, Paulo agora seria testemunha. Ou seja, Paulo agora iria mostrar pelas Escrituras que outrora ele usava para perseguir os santos. Paulo agora ia usar a própria Escritura, a própria Torá, né, a própria lei que ele usava para consentir na morte dos santos, ele agora ia usar para testemunhar de que Jesus era o Messias, de que Jesus ele era o Salvador. Olha que tiro no pé, como nós falamos na nossa última mensagem aí. Paulo teve que dar esse tiro no próprio pé e sair pregando. E diz que quando ele começou a sair pregando, ele confundia as pessoas, porque as pessoas diziam, não era este que perseguia a igreja? Agora ele defende o nome do Senhor, ele se esforçava, né? Se dedicava, se esmerava para defender agora a fé em Cristo Jesus. Mas ele passou por poucas e boas. Já havia uma profecia lá em Atos capítulo 9, que quando Deus manda Ananias orar por ele, né, ele ia voltar a ter a visão, agora a visão espiritual. Ele perdeu ali momentaneamente a visão física, é claro. Depois ele recobrou sim a visão física, mas nós entendemos ali entre linhas que a visão mesmo que despertou em Paulo foi a do Espírito. Ele entendeu ali o chamado, ele parou de resistir, diga-se de passagem, é o mesmo relato. Ele parou de resistir aos aguilhões. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, contra a vontade absoluta, soberana do nosso Deus. Então, como eu falei, amados, assim como Paulo ele perseguia a igreja, ele ajudava, dava o seu voto na morte dos irmãos, assim estão hoje, infelizmente, os religiosos, usando a Bíblia, usando o Velho Testamento, mas ao invés de estar edificando a igreja, eles estão perseguindo, matando os filhos de Deus, escravizando, brincando com a fé alheia, sabe? Mandando os filhos de Deus receber um pseudo óleo ungido de poder, uma água consagrada. Isso é uma brincadeira com o povo de Deus. Mandando o povo de Deus passar noites intermináveis em vigílias, seja em espaço físico, né, como eles chamam de casa de Deus, ou sei lá o quê, ou seja em montes, né, em outros lugares onde supostamente Deus irá se manifestar naqueles ambientes. E aí vem os propósitos, os atos proféticos. Isso é uma brincadeira. Paulo, ele se assegurava em tudo isso, né? Afinal de contas, ele dizia lá na carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 7 em diante, que ele era um fariseu dedicado, zeloso, da tribo de Benjamim. Ele se destacava entre os da sua época, né? Como um jovem ali que se esmerava, que desenvolvia bem. Mas quando aprove a Deus, né, que ele recebeu a graça, ele disse que considerou tudo como esterco.
Assim aconteceu comigo, aconteceu com você que acompanha esta palavra da graça. Você teve que abrir mão de um sistema religioso, né, anti-evangelho. Eu não vou dizer antibíblico, porque eles têm respaldo bíblico, mas eles não têm o conhecimento do evangelho que nasce na nova aliança. Amados, a cruz foi o divisor de águas. Nós precisamos entender o fim do primeiro pacto definitivamente. Na cruz, espiritualmente acabou, juridicamente acabou lá em volta do ano 70, com a queda do templo, com o fim dos sacrifícios, das cerimônias. A manifestação da vinda do Filho do Homem, a parousia de Jesus sobre as nuvens. Tem gente esperando ainda Jesus voltar, como se fosse no sentido literal, porque o anjo falou que assim como eles viram subir, veriam descer. Mas aqueles que ouviram aquela mensagem entenderam que o descer era descer em forma de glória, era descer em forma de juízo e não em forma literal, como a igreja está aí esperando ainda. E não entenderam que o Cristo vivo, ele já habita em cada um de nós. Estamos aqui cumprindo um propósito ainda em carne. Quando eu deixar esse tabernáculo, teremos a morada eterna. Essa é a nossa esperança. Seremos como ele é, totalmente despido desse corpo humano, natural, fraco, debilitado, e ser sim revestido da nossa verdadeira identidade, que é espiritual. Promessa essa que já é uma realidade, já estamos nesse estado. Entretanto, esse corpo, né, essa matéria, esse véu impede de desfrutarmos desta glória, tá bom? Então, amados, Paulo, ele resistia, recalcitrava contra este aguilhão, contra esta lança de ponta de ferro, né? Que era a vontade de Deus que estava ali latente no seu espírito, mas na carne ele estava ali defendendo ainda a religião, defendendo os seus preceitos, os seus dogmas, o judaísmo. Assim estão hoje os filhos de Deus. Recebe parte, né, por assim dizer, da palavra, entende alguma coisa, mas depois vai logo consultar carne e sangue, religião. Porque na minha antiga igreja eu fazia isso e parece que estava dando certo, e vocês hoje não têm nenhum tipo de propósito, parece que vocês vivem de qualquer jeito. É uma falácia dessas pessoas que acham, quando nós dizemos que o nosso pastor é Cristo, que estamos submetidos ao cabeça da igreja, que todos nós somos irmãos, somos iguais, eles acham que nós estamos dizendo que estamos vivendo sem compromisso, e alguns entram aí, infelizmente, sem conhecer as nossas vidas, dizer que nós estamos vivendo em pecado, em adultério, em mentira, em engano, simplesmente porque a gente não pratica os atos religiosos que eles fazem, dizendo que estão matando as ações das suas carnes. Não existe isso, amado. Quem a graça só revela, só manifesta quem você sempre foi. Então não use da graça para dar ocasião à carne e dizer que você é livre, não. Porque mesmo no sistema religioso, você sempre teve vontade de fazer o que é errado. Aí chegou na graça, encontrou a liberdade em Cristo, aproveitou, deu ocasião à carne e agora fica julgando quem está ministrando, dizendo que nós vivemos de qualquer jeito. Não é bem assim. Seja responsável pelos seus atos, pelas suas práticas, e não fique julgando quem ministra a palavra da graça dizendo que está pregando liberdade, licenciosidade para dar ocasião à carne. Não é isso, não, amado. Pelo contrário. Falo por mim, falo por muitos irmãos que têm compromisso com a palavra de Deus. São pessoas sinceras, honestas, que subjugaram as vontades, as suas paixões para submeter-se ao Evangelho de Cristo Jesus e não estão aí insurgindo-se contra a verdade, não estão aí lutando, recalcitrando contra os aguilhões, tá bom? Eu vou ler outro texto e nós encerramos em 2 Coríntios capítulo 12. Observe que em Atos, o relato de Lucas diz que Jesus iria aparecer ainda para revelar outras coisas, além daquilo que Paulo já conhecia. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o Paulo diz assim, escrevendo, ele diz assim, 7 em diante. E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. O espinho foi na carne, não foi no espírito. No espírito ele estava perfeito. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Ele usa essa expressão, um mensageiro oposto, contrário, que me perseguia. E tinha tantos na vida de Paulo, por exemplo, Alexandre o Latoeiro, que perseguia, que machucava Paulo. Tinha aqueles outros irmãos contraditores ao evangelho, eram mensageiros, né? De Satanás, os falsos apóstolos que Paulo também cita em 2 Coríntios como mensageiros de Satanás, obreiros fraudulentos. Então era todo um contexto, né, de adversários que havia na vida de Paulo. Em especial ele diz aqui, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse demais,
acerca de qual 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. E ele, o Senhor, versículo 9, me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Que maravilha, né, irmão? Então já havia uma profecia das lutas que Paulo teria no seu ministério, das dificuldades que Paulo teria, né? Porque ele resistiu lá contra os aguilhões, ele recalcitrou contra a vontade de Deus, mas quando ele entendeu que não tinha para onde fugir, que ele de fato tinha que se submeter à voz do Espírito, quando mesmo fala lá na carta aos Hebreus: quando ouvirdes a voz do Espírito, não resistais. Quando ouvir a voz do Senhor, seu Deus, não resista à voz de Deus. E essa voz Paulo ouviu claramente lá no caminho, né, para Damasco, e ele se sujeitou a esta voz. Mas os espinhos continuaram na sua carne. Para quê? Agora com outro intuito: para que Paulo não se exaltasse. Amados, nós vemos pelas cartas paulinas a sabedoria que esse homem teve, recebeu de Deus, a ponto de o próprio Pedro confessar na segunda carta, 3, 14 a 16 ali, que Paulo tinha uma sabedoria espetacular que Deus havia dado, que muitos distorciam seus escritos, como todas as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então o próprio Pedro, os próprios apóstolos ali da circuncisão, reconhecia a sabedoria que tinha Paulo, que havia em Paulo. Não se submetia muitos por causa do ministério deles, que era um ministério específico para os da circuncisão. E também não tiveram, né, o entendimento aguçado como Paulo teve. Aprove a Deus clarear, iluminar a mente de Paulo, porque o ministério de Paulo era um ministério muito mais excelente, de superior e de melhores promessas, porque era o ministério do Cristo ressuscitado, e Paulo teve esse chamado em especial para os judeus. Costumo dizer que o ministério de Paulo foi o único ministério universal que cobriu tanto os judeus de todo o pacto da lei, como os gentios. Não existe mais um terceiro pacto. O primeiro pacto, ele remiu os judeus, né, debaixo do ministério de condenação e morte, e o mesmo sangue da nova aliança que Jesus estabelece uniu, né, nos aproximou de Deus através desse conhecimento. Então, amados, fica aqui esta pequena palavra: não recalcitre contra os aguilhões, não resista contra a vontade desta graça. Paulo disse a Pedro em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, não anula a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão, e Cristo não morreu em vão, amados. Então, abra os teus olhos, você que está entrando aqui pela primeira vez, você que era um religioso como nós éramos, estávamos ali submetidos a preceitos judaicos, debaixo de normas religiosas. Abre os teus olhos. Você não foi chamado para viver isso. Você foi chamado para viver o poder de Deus que nós opera, sem nenhum tipo de cerimonialismo, sem nenhum tipo de misticismo. As pessoas estão, infelizmente, vivendo escravizada, apoiando a sua fé não em Cristo, não no Senhor, mas em filosofias humanas que nascem dentro das chamadas igrejas, baseando sim nas Escrituras, tendo fundamento nas Escrituras, mas não tendo nenhum tipo de revelação com o Evangelho, nenhum tipo de coerência, né, do Evangelho do Cristo ressuscitado. Então, amados, a palavra é para o nosso espírito. Jesus já dizia: a palavra que eu vos digo são espírito e vida, a carne para nada presta. É em vão a sua luta de tentar fazer morrer uma natureza que não morre, que é uma herança adâmica, que não se converte. O que tem que estar convertido, melhor dizendo, renovado, é o teu espírito, é o teu homem interior, mediante ao conhecimento. E uma vez que este homem interior está renovado, você vai fazer como Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu próprio corpo, essa natureza, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado, tá bom? Então isso é interessante a gente
atentar para esse aspecto. A carne não se converte. O espírito se renova diariamente pelo conhecimento, pela maturidade, pela fé, pela glória que se manifesta através deste conhecimento que chegou aos nossos corações. E através deste conhecimento nós vamos desenvolvendo a cada dia. Então a graça de Deus é essa peneira, sabe? Que mostra que nós somos esses vasos de barro, mas que dentro de nós habita um tesouro de glória. Cristo em nós. Não é nem mais a esperança da glória, porque esta glória já é real. É o que Paulo escreve lá aos Romanos 8:29. Aos que dantes conheceu, a esses também predestinou, aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Nós estamos nesse estado de glória em Cristo Jesus, crescendo a cada dia na graça e no conhecimento, tá bom? Graça e paz, um beijo no coração. Voltamos, eu acredito que domingo, com uma mensagem impactante, uma mensagem reveladora, uma mensagem poderosa, uma mensagem para a gente desfrutar aí de um conhecimento genuíno da palavra de Deus como um todo, tá bom? Graça e paz e até a próxima. Obrigado a todos vocês, obrigado a vocês que estão espalhados aí pelos 4 cantos aí deste país, que tem aí ajudado no crescimento deste canal e compartilhando assim as nossas mensagens. Tchau, tchau.